Olá amigos produtores rurais, hoje nós vamos falar sobre silagem. Silagem de milho, silagem de capim, para que serve a silagem, como fazer uma boa silagem, né? Então a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto. Bom, primeiro o que é a silagem? Silagem é uma forma de você armazenar um produto mantendo tudo que ele tem de bom, mantendo a sua qualidade, né? E como que você faz? Você faz a coleta desse material e você vai ensilar, você vai tirar todo o oxigênio desse produto e ali vão ocorrer as fermentações e essas fermentações vão manter a qualidade desse ingrediente, né? E para que você precisa fazer uma silagem? Bom, temos confinamentos, onde você vai utilizar a silagem como volumoso, né, para esse confinamento, para gado de leite, para as vacas leiteiras, né? E também para, por exemplo, você suplementar um gado na época da seca, numa época difícil, de pastagem seca, de um ano muito difícil. Então você tem a silagem para manter o ganho de peso desses animais, ou até fazer com que esses animais ganhem peso num período mais desafiador, né? Confinamentos usam muita silagem, né? E quais os tipos de silagem? Então nós temos, por exemplo, silagem de milho, que eu estou aqui ao lado de uma lavoura de milho, mas também existem silagem de sorgo, existe silagem de capim, silagem de milheto, né? São os principais que são feitos no Brasil, silagem dessas quatro lavouras, né? Bom, e aí? Como é que começa, né? Primeiro, o início é com uma boa lavoura. Você só vai ter uma boa silagem se você tiver uma boa lavoura. Então essa lavoura ela tem que ser muito bem cuidada. Se for de milho, muito bem adubada, né? Numa região do período que você vai ter um pouco de chuva para que esse milho cresça. Então você tem que ter uma qualidade de lavoura muito boa para você ter uma qualidade de silagem boa. Se você vai trabalhar com capim, você tem que reservar já uma pastagem, fazer as adubações na época certa, planejar qual é o momento que você vai cortar esse capim para fazer as adubações corretas antes dele, para que ele atinja um porte muito bom, né? Você faz hoje silagem de Mombasa, né? Silagem de Tanzânia, até mesmo de braquiarão, às vezes é feito, né? Mas os pânicos são os escolhidos nessa hora aí. Então esse planejamento de fazer uma boa lavoura, ele é muito importante, né? Então você tem que se preocupar primeiramente em fazer uma boa lavoura. Bom, depois que você tiver uma boa lavoura, aí você vai cortar, né? Qual é o ponto de corte desse produto? Aí depende de cada silagem que você vai fazer. Por exemplo, aqui na silagem de milho que nós estamos vendo, né? A gente vai colher esse milho quando essa silagem vai dar mais ou menos em torno de 32 a 35% de matéria seca. Esse é o ponto, vamos dizer assim, ideal de uma silagem de milho. E como que você sabe que esse milho, a planta inteira dele já vai dar 32% de matéria seca? Tem um detalhezinho que ajuda a gente. Quando você pegar um grão de milho, você vem aqui, pega uma espiga, pega um grão de milho, e você nesse grão de milho, você vai traçar uma linha imaginária nesse grão, separando aquela parte do grão que é farinácea e a parte mais dura. Se ele tiver com 50% ou até 2/3 da parte farinácea maior em relação à parte dura, ele está no ponto. Se ele já tiver quase todo duro, ele já passou. Ele vai dar matéria seca mais alta do que isso, né? Vai ter muito pouco leite, a parte farinácea mesmo, que é o ingrediente mais importante, né, de digestibilidade para o animal. Se o grão estiver muito duro, aí o animal não vai aproveitar tanto assim esse grão. Então esse é um ponto, né? Você olha ali imaginariamente no grão, se ele tiver ali 50%, você está vendo uma parte mais clara, que é a parte farinácea, aí 50% uma parte mais escura, mais madura, ele está no ponto de você fazer essa colheita. Também você tem que olhar, no caso do milho, você tem que olhar também as suas folhas. Às vezes tem lavouras que são atacadas por muitas pragas e as folhas secam muito rápido. Então também, se as folhas estiverem muito secas, por mais que o grão vai estar no ponto certo, as folhas muito secas elas vão trazer maior teor de matéria seca e mais fibra. Quando você tem mais fibra, então você vai ter um ingrediente
um pouquinho de uma qualidade um pouco mais baixa, porque quando você tem muita fibra, né, nesse material, a taxa de passagem dentro do decimal vai ser menor, né? Então ele demora muito para fazer a taxa de passagem desse ingrediente e às vezes isso interfere um pouco no ganho de peso, né? Então assim, ver se as folhas estão num ponto certo também de colheita, elas têm que estar verde e o grão nesse ponto, isso no caso da silagem de milho. Nos próximos programas nós vamos falar sobre outros tipos de silagem. Até lá e viva o agro brasileiro!